Muito boa tarde. Em nome da Turel e da Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha, dou as boas-vindas a todas as pessoas que se encontram aqui presentes e que fizeram o favor de se deslocarem até aqui para assistir a este ato de adesão da Irmandade da Senhora da Lapinha à Turel. A Turel é uma cooperativa de turismo cultural e religioso, e também para depois assistirem ao evento destas 4 conferências que vamos aqui ouvir sobre o clamor da Lapinha e os 400 anos que esse mesmo clamor celebra em 2012. E por isso vamos então iniciar esta cerimónia de 4 séculos de fé e tradição cultural que está relacionado com o Santuário da Senhora da Lapinha, começando por ouvir o hino de Nossa Senhora da Lapinha, que tem música de Monsenhor Fernandes da Silva e letra também de Monsenhor Moreira das Neves, e irá interpretar este tema o grupo coral A Senhora Ávila. Senhora da Lapinha, que maré de vai
E vamos então continuar o nosso programa, agradecendo desde já ao Grupo Coral que interpretou o tema do hino da Senhora da Lapinha, portanto agradecer ao Grupo Coral, a Senhora Avila, a sua participação neste evento. E vamos prosseguir então com o nosso programa, e agora chamava aqui para o palco o Cônego Doutor José Paulo Leite Abreu, que é o presidente da Turel, e também o Dr. Florentino Cardoso, presidente da Comissão Administrativa da Irmandade da Lapinha, e ainda a doutora Cristina Azevedo, que é presidente da Fundação Guimarães 2012, para procedermos ao ato de assinatura de adesão da Irmandade da Senhora da Lapinha à Turel, à Cooperativa de Turismo Cultural e Religioso. O texto de adesão que vai ser assinado daqui a pouco pelos dois presidentes reza assim: aos 23 dias do mês de março do ano de 2011, a Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha, com sede no santuário com o mesmo nome, sito na paróquia de São Lourenço de Calvos, Arciprestado de Guimarães, Arquidiocese de Braga, e após aprovação em reunião de direção da TCR, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Cultural e Religioso, CRL, foi admitida como cooperador desta instituição. O presente documento, que formaliza a adesão plena à cooperativa, é feito em duplicado e assinado pelos representantes legais de ambas as partes, destinando-se uma ao cooperador e outra à TCR. E, portanto, vamos então proceder à assinatura do referido protocolo. E Visão. Muito obrigado. Faremos a devida correção. Pedia uma salva de palmas para a finalização do ato de adesão. E agora daria a palavra ao Dr. Florentino, que é presidente da Comissão Administrativa da Irmandade Nossa Senhora da Lapinha, para falar sobre este ato e sobre esta adesão. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, aproveitava esta oportunidade para saudar os ilustres membros da mesa, a começar pela Sra. Doutora Cristina Azevedo, que nos deu a honra de participar neste evento e de marcar aqui a sua presença e de nos ter auxiliado com todo o apoio institucional para a realização do mesmo. Em segundo lugar, uma saudação muito especial para o Sr. Cônego José Paulo Abreu, primeiro porque preside a esta instituição já famosa e conhecida, que é a Turel, e em segundo lugar porque foi recentemente nomeado deão da sede de Braga, e o que muito nos apraz registar, tanto mais que é um vimaranense, e portanto nessa qualidade uma saudação muito calorosa. Queria também realçar e felicitar a participação do Grupo Coral, que em pouco tempo, num curto espaço de 15 dias, conseguiu fazer esta atuação brilhante de um hino muito bonito, que praticamente não era conhecido e que nós queremos, a partir de agora, dar a conhecer, porque, de facto, ele foi concebido, em termos musicais, pelo Monsenhor Fernandes da Silva, que é um músico conhecido da Arquidiocese de Braga, e pelo Monsenhor Maria das Neves, que foi um jornalista famoso, um sacerdote e um poeta. E também felicitar por esta iniciativa, a iniciativa da criação do hino, o Sr. Padre Joaquim, que foi a pessoa que empreendeu esta iniciativa e esta tarefa e que, de facto, resulta agora também, enfim, com esta melodiosa canção que aqui acabamos de ouvir.
Queria saudar também o Sr. Dr. Júlio Esteves Dias, que se prontificou a apoiar-nos e a dirigir este grupo coral num curto espaço de tempo e que está naturalmente disposto a prosseguir esta tarefa com o engrandecimento do grupo para que ele possa, de alguma maneira, abrilhantar as manifestações religiosas que queremos que se continuem a realizar na Lapinha. Aproveitando este momento, queria, e penso que é oportuno fazê-lo, dizer qual o interesse da participação da Irmandade da Lapinha nesta instituição que é a Turel. Um dos primeiros objetivos que constam do plano estratégico da Irmandade da Senhora da Lapinha é transformar a Ronda da Lapinha numa manifestação com interesse turístico, porque nos parece que ela reúne todas as condições para isso. A declaração de interesse turístico, em princípio, terá de ser conseguida numa fase posterior, mas, num primeiro plano, nós queremos salientar que a Ronda da Lapinha não se restringe ao Santuário da Lapinha. A Ronda da Lapinha é uma manifestação que percorre 14 freguesias do concelho e acho que é importante referi-las. Calvos, Infantas, Costa, Mesão Frio, Azurém, Oliveira, Sampaio, São Sebastião, Creixumil, Urgeses, Polvoreira, Taboadelo, São Faustino e Abação. E, para além disso, há outras freguesias à volta da Lapinha, onde também existem muitos devotos da Senhora e que tradicionalmente a acompanham nesta visita que ela anualmente faz à sua vizinha de Oliveira. Eu refiro-me a Cerzedo, Gêmeos, Pinheiro e Sampaio de Vizela, que neste momento pertence a Vizela, e Fareja, que é do concelho de Faf. Este é o objetivo a longo prazo, porque esta é uma tarefa muito complicada, uma tarefa muito difícil e que vai exigir muitos passos que nós queremos sejam bem calculados e bem sustentados. E para isso, para sustentar estes passos até atingirmos este objetivo de tornar a Ronda da Lapinha ou a Senhora à Vila num evento com interesse turístico, nós decidimos, numa primeira fase, preparar uma candidatura para registar o evento junto do Instituto dos Museus e da Conservação. E porquê? Porque registar, para quem tem alguma sensibilidade jurídica, significa preservar, conservar, salvaguardar. E nós queremos que um evento tão importante como este, e que já tem, enfim, a antiguidade que se lhe reconhece, nós queremos que ele se mantenha e prossiga e consiga vencer todas as vicissitudes que os tempos normalmente, com que os tempos normalmente atravessam estas manifestações. Vamos certamente ouvir aqui a história dos clamores pelo Sr. Franklin Neiva e vamos perceber que, de facto, o clamor da Lapinha não era o único, havia muitos clamores, mas neste momento é o único. E, portanto, com esta singularidade é que nós queremos, de facto, torná-lo importante e conservá-lo e preservá-lo. E, por outro lado, o registro dele como património imaterial também permite que ele seja sempre considerado quando se tratar de planos regionais na área do turismo e da educação. E, portanto, digamos, atingir imediatamente ou rapidamente estes objetivos é também aquilo que pretendemos. Por outro lado, a comemoração dos 400 anos da Ronda no próximo ano, 2012, vai impor que a Irmandade se esforce no sentido de fazer uma manifestação grandiosa. E é isso que pretendemos. Temos já algumas ideias pré-concebidas que vamos trabalhar a partir de agora. E, naturalmente, vamos nos servir desta alavanca que é a participação natural para mais facilmente o conseguirmos. Refiro-me
Porventura, há aquilo que já se poderá dizer, mas que, enfim, ainda terá de ser muito trabalhado. Nós queríamos aproveitar uma crença popular que existe e está muito enraizada no nosso povo, de que a senhora da Lapinha tem 7 irmãs, ou são 7 irmãs. Temos aqui a Sra. Maria Adelaide, que vai ter a oportunidade de nos falar disso, e queremos aproveitar esta crença para, no próximo ano, fazermos aqui, conseguirmos juntar aqui as irmãs da senhora para festejarem com ela os seus 400 anos. Este é um dos objetivos que nos propomos atingir. Certamente vamos contar com o auxílio da Turel nesse sentido e de todas as instituições que possamos envolver, porque isto seria, de facto, um motivo muito interessante para criar atratividade turística a toda a região que envolve, toda a região que envolve o percurso da Ronda. E acontecendo, como acontece num ano em que Guimarães é capital europeia da cultura, atrevemos-nos a pedir que a Fundação Cidade de Guimarães considere a data de 17 de junho de 2012 como uma data do calendário da capital europeia da cultura, porque, de facto, se conseguirmos reunir aqui os devotos destas 7 venerações da Senhora, porventura faremos aqui, ou conseguiremos juntar aqui e fazer uma manifestação religiosa grandiosa. E, portanto, é de facto um pedido que aproveitamos para fazer aqui, porque julgamos que a Senhora da Lapinha e esta manifestação cultural e religiosa que é a Ronda, a sua Ronda, envolvendo 14 freguesias, praticamente um quarto do Concelho de Guimarães, certamente merecem essa distinção. Pensamos também, prosseguindo este caminho no sentido da afirmação da Ronda da Lapinha como um evento de interesse turístico, convidar irmandades e confrarias de santuários marianos estrangeiros, e temos já um em vista. Não vou referir qual é, porque vamos trabalhar nesse sentido, mas é um dos objetivos, é de facto tentar, de alguma maneira, avançar na internacionalização desta manifestação. No plano material, e aproveitando a proximidade com a Estância da Penha, pensamos que, de facto, estes 2 sítios, estes 2 locais, naturalmente que a Penha, do ponto de vista material, tem muito mais interesse turístico que a Lapinha, mas a Lapinha pode ser, e queremos que assim seja, um complemento natural da Penha. E, portanto, uma cooperação entre as 2 irmandades é o que nós desejamos. Já havia aqui o juiz da Irmandade da Penha, portanto, é um desafio que aqui lanço, que possamos, dada a proximidade, tentarmos aqui estabelecer uma estratégia de complementaridade. A Ronda da Lapinha acontece no solstício de verão e entendemos que poderia ser muito interessante que noutra época do ano, sobretudo no solstício de inverno, que coincide com o Natal, se aproveitasse também esse momento para a realização de um outro evento. Pensamos que o significado da própria palavra Lapinha nos inclina para o presépio. Lapinha é sinónimo de presépio e portanto, aproveitar o Natal para criar um evento na Lapinha, enfim, não é mais do que um aproveitamento natural do significado da própria palavra. E a Lapinha tem todas as condições físicas e naturais para que esse evento se realize. Estamos também já apostados em trabalhar nesse sentido e vamos, certamente, ainda este ano, tentar aumentar e realizar de outra forma, de uma forma mais grandiosa, uma experiência que tentamos no ano transato.
Finalmente, queremos anunciar que vamos patrocinar a segunda edição do livro do Sr. Dr. Artur Magalhães Leite, O Culto à Senhora da Lapinha, que foi editado há uns anos e que rapidamente se esgotou, e queríamos ajudar o Sr. na reedição desta obra, porque nos parece que essa obra poderá ser um instrumento precioso para a divulgação do clamor da Lapinha. E estas eram as notas que aqui queria deixar em relação àquilo que é para nós o plano estratégico, com o qual, ou com o desenvolvimento do qual, pretendemos que a Lapinha se torne cada vez mais participada em termos de manifestação religiosa e que tenha, naturalmente, cada vez mais visibilidade. Muito obrigado. E seguidamente dava a palavra ao Conde Dr. José Paulo Abreu, Presidente da Turel TCR. Uma primeira saudação para a Sra. Doutora Cristina Azevedo, como anfitriã nos acolhe, de coração grande nesta casa, e que é Presidente da Fundação Guimarães 2012. Sou do Dr. Florentino Cardoso, Presidente da Mesa Administrativa da Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha. Sou do Serviço Preste de Guimarães e Vizela, para o Dr. Armando Luís de Freitas. Sou do pároco de São Lourenço de Calvos, Padre Joaquim Martins de Oliveira, os membros da Mesa Administrativa da Irmandade Nossa Senhora da Lapinha e todos os convidados que aqui quiseram estar presentes e nos honram com o tempo que dedicam a esta causa. Com a assinatura deste protocolo de adesão, a Irmandade da Senhora da Lapinha torna-se o 58º cooperante da Turel, uma cooperativa de turismo cultural e religioso, e junta-se a um conjunto notável de entidades públicas e privadas que têm como objetivo primordial o desenvolvimento e a promoção do turismo cultural e religioso. Este congregar de esforços, como digo, estamos a chegar às 6 dezenas de cooperantes, tem permitido à Turel construir iniciativas inovadoras e de excelência no âmbito do turismo cultural e religioso nos territórios dos seus cooperantes. Temos naturalmente um sonho para Guimarães e devo dizer que subscrevo esse sonho também pelas minhas raízes, que há bocado foram evocadas, é sempre com muito prazer que venho aqui. E o sonho que temos para Guimarães poderá de alguma forma ser iluminado por uma experiência que está feita, estamos a chegar ao seu término, e que penso poderá ter resultados muito, muito positivos aqui nesta zona. Nós temos andado a trabalhar em termos de Turel num projeto a que nós chamamos o Douro Religioso, e é um projeto que tem 3 vertentes: conhecer, visitar e reconhecer. O que é que se trata no conhecer? Trata-se no levantamento de todas as potencialidades que o objeto do nosso estudo, a circunscrição geográfica em que nos centramos, tem para oferecer. Claro que no caso do Douro Religioso é a região do Douro, mas naturalmente queremos estender isto aqui a Guimarães. O que é que Guimarães tem para oferecer? Quais são os elementos que Guimarães tem que turisticamente merecem ser potenciados? Este conhecer implica, entre outras coisas, a inventariação do património existente. E quando me refiro a património, refiro-me ao património material, mas também ao património imaterial. Ora, a Lapinha paga a fatura nos 2 lados, no que diz respeito ao património material e no que diz respeito ao património imaterial. Devo dizer que esta tarefa do conhecer já nos está de alguma maneira facilitada, porque já há bastante tempo, noutro âmbito, no âmbito do IAC, temos vindo a escarafunchar aqui uma série de imóveis em Guimarães. Já inventariámos a Igreja da Oliveira, já inventariámos a Igreja Santa Marinha da Costa e iremos lançar o livro de inventário daqui a pouquinho tempo, já inventariámos a Igreja de Sampaio, já inventariámos a Igreja da Penha, o lançamento será feito também daqui a pouco, já inventariámos a Igreja de São Gualter, ou seja, já temos alguma chapa para a carroçaria. Falta agora é completar a carroçaria. Mas isto permitirá, feito este levantamento, se o conseguirmos fazer, e este é um projeto que a Turel vai abraçar logo que acaba esta fase do Douro, e que eu penso que é muito importante, então teremos nas mãos o inventário de todo o património significativo aqui do Concelho de Guimarães. Esta é a fase do conhecer. A segunda fase é a fase do visitar.
E o que é que se pretende nesta fase? Estamos a fazê-lo no Douro, como digo, serviu-nos de experiência, de modelo eficaz para o que se pode vir a implementar aqui em Guimarães. Temos que criar informação para o visitante. Esta informação passa pelo catálogo, esta informação passa pelo desdobrável, esta informação pode passar pelo MP3, encontrar modos de veicularmos para quem nos visita a informação pertinente sobre o elemento turístico que nós estamos a potenciar. Como digo, este é também um ideário para a Turela, é uma aposta em que estamos, onde a Lapinha se insere com pleno direito também. E penso que por aqui poderemos dar um contributo excelente. Depois temos o reconhecer. Este reconhecer implica catapultar as pessoas para os monumentos, para os edifícios, para aquilo que turisticamente tem interesse. Catalisar as pessoas para que visitem. E, naturalmente, isto obriga a criar circuitos turísticos, obriga a envolver agentes de viagens, obriga à divulgação, ao marketing junto das entidades que podem organizar passeios e, portanto, criarmos afluência a estes locais que são apetecíveis e turisticamente importantes. Como digo, este é o projeto que está na calha. Esta é uma colaboração muito direta, muito prática, que a Turel se dispõe a prestar ao Concelho de Guimarães e, concretamente, à Lapinha, que com muito orgulho agora se insere também dentro destes objetivos da Turel e que, com o mesmo esforço empenhado que temos tido até agora com todos os outros cooperantes, certamente não deixaremos a Lapinha de beiço ao lado, até pela devoção que Nossa Senhora também particularmente nos merece. Portanto, fica anunciado, e iremos dar passos nesse sentido, implementarmos aqui em Guimarães este projeto, que no Douro já está a dar tantos e bons resultados. Conhecer, visitar, reconhecer, aproveitando sinergeticamente todas as coisas boas que este Concelho felizmente tem para oferecer, em todas as vertentes, não apenas na vertente religiosa, mas em tantas outras como sabemos. Ao entrar na Turel como cooperador, e porque não me quero alongar, o Santuário da Lapinha beneficiará toda esta dinâmica e potenciará a sua história e tradição com mais de 400 anos. Esse é pelo menos o nosso desejo e o nosso compromisso. A Irmandade poderá contar com a Turel, certamente. Iremos dar o nosso melhor. E muito obrigado pela confiança depositada em nós. É encerrada esta primeira parte do nosso programa, que tínhamos aqui elencado no programa, 4 séculos de fé e tradição cultural. Iríamos passar para a conferência O Clamor da Lapinha, aspectos da sua singularidade e antiguidade. E, por isso, convidava para a mesa o Dr. Franklin Neiva Soares, o Dr. Arturo Magalhães Leite e também o Dr. Armando Luís de Freitas, que se vão juntar à doutora Maria Adelaide Pereira de Moraes, que já está aqui na mesa e, portanto, iríamos então iniciar a segunda parte deste programa. Fazia o favor. Sim, sim. Se me permitisse, eu iria aproveitar para, em nome da Comissão Administrativa da Irmandade da Lapinha, dirigir uma saudação muito especial e muito carinhosa a todos os oradores que vão agora sentar-se na mesa e dizer que, de uma forma generosa e entusiástica, desde a primeira hora que foram contactados, se mostraram disponíveis para nos enriquecer com as doutíssimas locuções que vão fazer acerca do clamor da Lapinha. É um agradecimento que se impõe, porque, de facto, o tema é muito importante e certamente vai ser aqui tratado com mestria. Então, fazer o favor de pegar a mesa. Nós iremos, então, iniciar esta conferência com estes 4 oradores. A conferência tem um título único, que se chama O Clamor da Lapinha, aspectos da sua singularidade e antiguidade. E, ao longo deste tempo, iríamos, então, refletir um pouco, através destes 4 oradores aqui presentes, sobre o clamor da Lapinha, sobre a sua história, sobre aquilo que é um clamor, sobre a singularidade deste clamor no mundo atual
e sobre aquilo que é importante refletir também do ponto de vista religioso, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural e do ponto de vista turístico também, porque esse clamor também é em si mesmo um aspecto turístico a explorar, e como a Turela é uma cooperativa de turismo cultural e religioso, tem também interesse em aprofundar este aspecto para depois poder explorá-lo também a nível turístico e a nível cultural. E assim eu daria a palavra, em primeiro lugar, ao Dr. Franklin Neiva Soares, que é professor auxiliar do Instituto de Ciências Sociais na Universidade do Minho, e das cadeiras de Expansão Portuguesa, História Moderna e Contemporânea, História Moderna de Portugal e Paleografia Moderna na Universidade Católica Portuguesa. E que nos iria falar, então, começaria por nos falar, sobretudo, deste clamor da Lapinha. E então dava a palavra ao Dr. Franklin Neiva Soares. A todos, muito boa tarde. E para poupar o tempo, começo já realmente por expor o meu tema que me foi dado, a Ronda da Lapinha, clamor multissecular. Evidentemente que eu procurei aqui arrancar nas origens destas manifestações religiosas e, claro, como eu quero documentar, sobretudo, a originalidade destas devoções, fui logo buscar o homem primitivo, o homem religioso, metendo num espaço sagrado. Porque, claro, o homem, enfim, existe, mas há o espaço sagrado, o espaço informado e depois o espaço profano. Ora, o homem primitivo precisava do espaço sagrado para lhe dar garantia, segurança na vida. Ao passo que o espaço profano era um espaço informe, era o caos. E, portanto, o homem nele submergia, afundava-se. Claro que este espaço sagrado aparece quando há uma hierofania. Quer dizer, hierofania, do grego, manifestação sagrada. Teofania ser de Deus e hierofania ser sagrada em geral. Quando havia essa hierofania que o homem tinha, por vezes, no seu sentimento, vivência religiosa, claro, isto vivencial, não é teórica. É o homem, na sua vida primitiva, difícil. Portanto, vivia a realidade. Então, claro, me punha um sinal. Podia ser uma pedra, um menir, um símbolo. Podemos aqui ver um exemplo disto neste texto da Sagrada Escritura da Bíblia, que está ali exposto, de Jacó, se não estou em erro, quando teve a visão da escada do céu, temos-lo ali exposto, querendo lê-lo. Portanto, ele viu em sonhos, na viagem que fazia, a escada do céu dormir, subia por ela os anjos, e Deus em cima, e então, ele, quando acordou, isto é um espaço sagrado. E o que ele faz? Levanta logo uma pedra, portanto, seria um menir, ungiu com óleo, tem realmente um espaço sagrado. Da garantia, da segurança na vida. Portanto, o espaço sagrado depois dá toda a segurança, tirado do Gênesis, capítulo 28, 11, 18, 22. Claro, portanto, então ampliou-se com os templos, as capelas, os santuários. Claro que depois liga-se aí com uma montanha sagrada. Foi para ligar a Lapinha, montanha sagrada. Na montanha sagrada tem todo este símbolo religioso, depois seria como o centro do mundo. Axis Mundi. Umbilicus Mundi. Umbilicus Terra. Portanto, o centro. E claro, na montanha sagrada já havia a orientação. Subia para Deus, ligava o homem com Deus, com os céus, com o sagrado, e também com o subterrâneo, o mundo dos mortos, o mundo do além. E o como nível superior, como nível médio, a terra. Portanto, neste contexto é que vamos ver várias capelinhas e tudo mais, religiosas, onde a gente ocorre, nesta base. Bem, podíamos para isto também ao tempo, o tempo sagrado.
realmente. E então, nesse tempo sagrado, estaremos o tempo sagrado e o tempo profano. O tempo que lá decorre nunca se repete, mas o tempo sagrado é o tempo que se recupera. Através do rito religioso, o tempo recupera, o tempo repete-se. E então, a nível, enfim, da nossa vida, que levamos, vamos para o tempo primordial, o tempo da fundação, o tempo da origem, portanto, da origem. Portanto, tem que se repete. Claro que com o cristianismo já não há isso. Realmente também repito, mas o tempo sagrado para o cristianismo é o tempo de Cristo, não é aquele ídolo de tempos do eterno retorno, não é. Claro que o cristianismo depois ampliou esses dados todos e então aceitam bem agora estes movimentos à montanha. A montanha como cristificação. Portanto, temos o espaço e como cristianação temos a montanha, a paisagem e esse é sempre o tempo, a paisagem. Com a cristificação, depois de ir lá junto a um tempo depois comparar inclusive com o espaço urbano, e, portanto, que a gente não gosta dele. Temos o espaço, a paisagem. Ainda depois, nesse recurso que a gente fazia aos templos e às paisagens e aos santuários, ver ainda elementos de antropologia, porque havia os ritos de integração. A gente havia numa romaria, o imigrante, ele integra-se, um rito de integração que há nesses romarias, nesses cortejos. Então, há um rito de diferenciação. Por exemplo, nos cercos de São Sebastião, Calamores, que havia no dia 20 de janeiro, ali era ao contrário. O rito de separação, porque a gente ia todo numa freguesia, circundava, ao casar e provocação. Era, portanto, de diferenciação. Integrava os daquela freguesia e separava os da outra. Pelo menos, inclusive, guerras. Neste contexto, só unicamente para lembrar. Claro que estes clamores que estamos aqui a apontar aparecem sobretudo na Idade Média, a partir da Idade Média, melhor. E, porque realmente temos o homem, na sua vida limitada, enfim, cheio de problemas, no mundo hostil em que está, as fomes, as guerras, as pestes, as crises, os cataclismos, por exemplo, de insetos, essas várias coisas que aparecem nos cemitérios e nas searas, e, portanto, na sua angústia, no seu terror, na sua ansiedade, ele apela para quem? Para Deus, o Senhor do mundo, o Senhor da vida. E então irá fazer nessas crises promessas. São os votos, clamores e votos. Por exemplo, veio uma peste, um terremoto. Claro, muita gente, enfim, ficou terrificada e agora prometi isto. Realmente não voltar a acontecer, vamos todos os anos ao santuário X. Era um voto, um clamor. Ou então, aconteceu na freguesia vizinha, mas não aconteceu na nossa. Então, a na Senhora, ou ao Senhor, ou ao São Sebastião, ou à Senhora dos Prazeres, no dia tal, lá, em procissão, em oração de súplica e penitência, pedir-lhe que nos defenda, que nos proteja. Ou ainda por ser uma praga de gafanhotos, ou de bichos das sementeiras, que devora tudo, e então prometer, e tudo naquela ocasião das sementeiras, lá realmente proteger, pedir-lhe o amparo. Claro que estes clamores depois vão sempre associar-se ao tempo litúrgico, solstício e equinócio, sobretudo, nestas fases. E como estão a ver, estes aspectos, o clamor, estes chamam-se clamor que a gente clamava, pedia a Deus superiormente, plangentes, de desespero e confiança. E votos, porque fez-se um voto coletivo para perdurar para as gerações futuras. E no século a século, digamos assim. Claro que a gente cumpria com toda a fé nos tempos em que ele se prometeu. Quando sofreram na pele a crise que o motivou, mas passado uma geração e 2 ou 3, foi esquecendo. E então
foi-se relaxando, foi-se perdendo a fé, e então, depois o clamor, às vezes também uma procissão que se fazia com muita gente, mas por vezes distração e pouca fé. Ora, agora, eu queria agora dar outro texto aqui, em que vamos mostrar a origem medieval de muitos destes clamores. E temos aqui um texto de São Martinho de Dume, século VI, 579, obra chamada De Correctione Rusticorum. Estamos de Dume, portanto, conversão dos suevos, bem uma sociedade em que estava, e, enfim, meio mal cristianizado. E então, ele tem na obra que ele está indicado em baixo, o culto a penedos, árvores e fontes, era no século, durante a Idade Média, naquela ocasião. E depois lá vem em baixo. O povo ia, através da parte de baixo, na verdade, dirigir-se às pedras e às árvores e às fontes e acender velas pelas encruzilhadas, que esse não culto ao diabo. Ele encontrou estes hábitos e então tem latim acima. Em baixo, como saberá latim, eu traduzi-o para realmente se ver o contexto. Portanto, vê-se que a gentia venerava fontes, pedras e montes. Era portanto, o paganismo ainda, que ficou. E ela tenta reagir e tem que colocar então as velinhas nas encruzilhadas. Onde havia 3 caminhos a convergir, colocavam velinhas. Ele então tenta reagir isto a culto ao demónio, tem de acabar. Portanto, cristianismo depurando, enfim, a fé cristã do tempo para um culto ortodoxo. Vê-se, portanto, que existiam lá no tempo dele. Consistiam. E persistiam sempre e vamos vê-los passados cerca de 1000 anos. Vejam agora o texto seguinte de Questões Sinodais de Dom Luís Pires, de 1477. O texto está ali. Que segundo a ordenação, o texto está assim, que não celebrem missa nos campos e nas praças, mas dentro nas igrejas, nem vão com procissões, nem com clamores aos montes. Vê-se, portanto, que o termo correto que se usava já era clamores, e o voto é um sinónimo, digamos assim, de clamor, que indicaria promessa feita, enfim, pelo Conselho de Subsídio, do povo, aquela região. Está aqui realmente o texto, lendo a parte mais a meio. E se acontecer que haja de fazer algumas procissões ou clamores, defendemos e mandamos que não vão às ditas procissões e mosteiros, que vão às igrejas, mosteiros e santuários, que são lugares para orar, e ali clamam e orem a Deus. E ouçam sua missa, porque o alemães, e tudo mais, mas é obra de gentios que de cristãos. E sejam avisados que se num lugar não houver senão uma igreja, andem com procissão pelo lugar ou por fora dele, por onde lhes melhor parecer, mas em toda a guisa tornem com procissão à dita igreja de onde saíram, e deixem e escusem os montes e não vão a eles. Estamos aqui na depuração que está a fazer já Dom Luís Pires. Estas questões foram unicamente impressas há uns anos, naquele obra também de baixo sinódico no hispano. Era feito em português, enfim, antigo. Portanto, estão a ver. Ele aqui já está a depurar os clamores, que chama clamores, mas só proibiu a ida aos montes. Aos montes. Podem ir lá, mas ir a santuários. E lá rezem, clamem e tenham missa. Portanto, a cristianização que faz dos clamores. Não falou de distância, nem falou de percursos muito longos. Prescindiu disso. Prescindiu disso. Claro que nestes clamores, depois falei de seguida. Ora, continuando esta depuração, que eu quero mostrar aqui, chegamos a 1555. Aqui temos uma apresentação
que temos agora o bispo Dom Frei Bortas Limpo, arcebispo de Braga, antes que esteve aqui, era muito amigo de Guimarães da Colegiada, visitava todos os anos, era tão amigo, soltava-lhe sempre em cima. A Braga foi uma vez, Colegiado, sei porque era todos os anos a visitava, não sei porque é que ele pagou-lhe de ponta, que todos os anos, e realmente visitava sempre em correções, também a Colegiado e as freguesias subaltas. Ele tem um livro sobre isto, porque é todas estas visitações que ele fazia. Mas eu começo aqui mais a ver o que ele deixou de capítulos gerais sobre os clamores. E aí o tal doutor Manuel Coelho, que era mestre e doutor, enviou a tal que veio visitar em vez dele, e sinceramente capítulos interessantes, 2, repetidos em Guimarães, em Creixo-Mil, em Chaves e devia ser em toda a diocese, em que era para se cristianizar. E agora aqui é que realmente está interessante. Eu vou ler só um resuminho. No texto grande, porque eu não meti. Diz assim, portanto, este é o resumo. Que os votos e clamores nunca se fizessem sob pena de quinhentos reais a outeiros e penedos. Vai por ter ligação atrás. Nem a ermidas derrubadas, mas tão somente a igrejas, ou capelas consertadas, fechadas e telhadas, em que se dissesse missa no final e em que houvesse cruz e imagem dos santos. Portanto, estão realmente a decoração como aqui já mais especificada. No ano seguinte, o mesmo visitador deixa um novo capítulo a repisar e definir melhor o assunto, com algumas nomeações cabeleiras no estante. Diz assim: nos dias do preceito, ou não fariam essas peregrinações, ou então, se quisessem realizá-las, iriam ao redor das suas próprias igrejas, ou a uma ermida da paróquia próxima, de modo que pudessem tornar para ouvir missa na própria igreja. As procissões e votos que caíssem noutros dias, se a distância passasse de légua, repara bem, na légua, muita distância, não se realizariam, mas falo-iam ao redor da igreja ou alguma ermida da freguesia, porque o arcebispo dispensava deles, nestes mesmos, sob pena de mil reais, para as obras da Sé e Meirinho, não dormiriam de noite, nem comeriam, nem beberiam coisa alguma, à custa da confraria, nem para isso fariam finta, e se alguma tivesse qualquer rendimento para isso, aplicá-lo-iam para a ajuda da fábrica da sua igreja. Com tais procissões, não iriam senão a igreja ou a ermida fechada e concertada em que se dissesse missa, e não a outeiros nem a penedos, e nessas procissões não fariam clamores, mas somente diriam a ladainha, para isso ordenada, devendo o parco acompanhá-los no termo de légua e fazer-lhes ladainha sob pena de 500 reis. Então, solamente a ver, a depuração continua, agora mais apertada. Aos domingos não a fariam, porque tinham que estar na missa paroquial, que era obrigatório na igreja paroquial, tendo a porção dos defuntos naquele dia à volta da igreja, ou dentro, dependia. E agora, se fosse não podiam ir fazê-lo, mas unicamente légua e não dormir com promiscuidade de sexo, se fosse muito longe. Então, era comentários. Ora, como disse o capítulo geral, dado para toda a arquidiocese, que depois vai ser sempre cada vez mais restringido nesta política. E agora, o bispo seguinte, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, toda a gente conhece muito bem, 1500 e 800 que ele começou a reinar, pouco mais ou menos, a pontificar, e nele já foi um homem visitador. O grande visitador foi ele, mas nada que com que o deixou estar em paz. Vinha aqui como as outras, não foi nada cá de represálias à colegiada. Dele, o que importa a matéria é que ele reuniu o chamado Quarto Concílio Provincial de Braga. E vamos ter aqui, esta Ardo Coelho, olha, foi o que eu repeti há um bocadinho, desculpa, mas tenho aqui, nem digo por ela, mas passamos lá à frente. Ora, cá está, agora é o que é Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, o tal Concílio Provincial IV,
566, 567, reunido em Braga, vindos a subir os bispos de sufragânios, Miranda, Porto, Viseu, Coimbra, Lamego, etc. E então, o que realmente interessa é que no capítulo 11, intitulado De Tolenda, que lamoram supersticiona. Portanto, erradicar a expressão dos clamores. Para toda, não era só para, era para toda a província. Era para Bragança, para o Porto, para Viseu, até Coimbra. Erradicá-los. E o texto está em latim, mas a gente pega e põe em português. Temos de imagem a tradução do Dr. José Cardoso. Embora um bocadinho defeituosa, mas tem. Pouco se diferenciam das superstições pagãs os bragamentos chamados clamores, que em algumas dioceses desta província, em forma de preces públicas, é costume homens e mulheres erguerem ao uníssono em montes escarpados ou em penhascos inacessíveis. Normalmente a haver a ida aos montes. Arrugações cristãs que costumam sair processionalmente dos templos para os outros templos, distinguem-se destes clamores. Agora, a conclusão. O Santo Concílio ordena que essa superstição dos clamores seja totalmente abolida e seja interdita pelos ordinários sob pena de excomunhão. Em vez desses clamores ou ecos, faça-se preces públicas piedosas junto dos templos sagrados em conformidade com o ritual da liturgia da Igreja Católica. Portanto, era a abolição. Em vez deles, as preces. Claro que isto não conseguiu fazer. A pena da excomunhão. O Bartolomeu era uma pessoa muito boa, mas era muito apertadinho na disciplina. Ali aplicou-lhe a excomunhão. O cabido reclamou, os cabidos provinciais todos, vai para Roma, não senhor, excomunhar nada. É unicamente a multa aplicada para a fábrica da igreja. Então depois de baixo, numa correção. Depois vem baixo a correção, em vez de excomunhar, multa aplicada para a igreja. Em favor do Estado. Portanto, era muito apertado. Era realmente um dominicano, todo espírito religioso integrista, de modo que era muito duro. Portanto, e agora, dava-lhe outro título, e que era de Operação Setecentista dos Clamores. E aqui vou apresentar também, unicamente, a legislação, porque eu quero fazer unicamente, quero-vos provar, que foram caindo, mas há um que ficou, a lapinha. Quero que o meu grande não vai ser este. E então temos Rodrigo de Morateles, 1706. Ele deu uma pastoral enorme, muito bem feita, tocando na disciplina religiosa quase toda. E então, o capítulo, que aí está indicado, o capítulo, acho que é o 15, não é? É o 15, que eu transcrevi para aqui, dá, portanto, a imagem da espiritualidade, piedade nessa matéria e aplique depois as medidas. Eu tenho aqui, leio no instante. Consta-nos que em algumas freguesias deste nosso arcebispado se fazem algumas romarias e a que chamam votos, agora chamam-lhe votos, que além de ficarem a grande distância seguem muitos inconvenientes e ofensas de Deus, com escândalos da companhia de homens com mulheres moças, e comem e bebem, e algumas pernoitam, e há dissensões, ódios, inimizades, brigas e outros excessos, de que Deus se agrava muito. E desejando nós remediar de todo estes dos caminhos, na consideração de que os tais votos serem mais a muitos de ocasião de ruína do que de devoção, e agora a resolução. Mandamos que aos parcos, em cujas freguesias há os tais votos, que em termos de 30 dias de publicação desta, nos deem com toda a individuação da distância e costume que há, para que, examinando nós inteiramente esta matéria, como temos os tais votos, como mais nos parecer serviço de Deus. E o pároco que não se der a tal conta,
será castigado severamente. Dizem que irão os visitadores, e se lhes formará culpa na visita. E os confessores, sob pena de dispensa em possível facto, não confessam na romeira. Portanto, está realmente a ver, portanto, tenta acabar com, não tenta acabar com, ela tenta cristianizar, ou simplesmente evitar os abusos, e um homem sensato, também é o grande visitador. O que é que ele faz agora? Pede, interessante, uma relação de cada paróquia daqueles votos que tinha, bem feita, e depois ele examiná-los para ver os que podiam ficar ou como tal. Portanto, foi uma medição muito humana que ele fazia. Aliás, ele, bem depois desta ocasião, quando se fizeram nas paróquias os chamados costumeiros. Havia muito abuso nas missas pelos sufrágios, muitos párocos desorbitavam, os pequenos queixam-se ao rei, ele então, e o rei proíbe uma série de sufrágios, e ele comprometeu-se também a rever todos os costumeiros, de modo a fazê-los, e ver para os costumes legítimos. Portanto, um homem trabalhador pequenino, mas um homem. E então com Guimarães perdeu uma guerra, coitado, em que sofreu imenso com Guimarães. Portanto, está a ver a solução. O sucessor dele era irmão do nosso rei, acho que era Dom João V, até João V era, Dom José de Bragança, também deu outra pastoral, precisamente, no mesmo sentido, mas também não foi muito radical. Também é a mesma coisa. O capítulo aqui é o capítulo 26, também está indicado. Uma razão, então, mais os clamores, depois da solução. Portanto, é onde algumas vezes por noite, a considerar de nós que os tais votos, nestas circunstâncias, não são do melhor bem, nem do grado de Deus, damos ao reverendo os párocos, sob pena de suspensão do ofício e benefício, que, havendo nas suas freguesias os ditos votos, daqui em diante os satisfaz em alguma capela ou ermida das suas mesmas freguesias, havendo-a, e não havendo, os satisfaçam na freguesia mais próxima, para onde, em atenção aos referidos dos caminhos, para essa nossa pastoral os havemos desde agora por comutados. Com recomendação, porém, que se recolham no mesmo dia as suas casas antes do sol posto. Portanto, comutas para a igreja, paroquial, todos. Caso não houvesse lá capelas, podiam ir a uma freguesia vizinha, fazê-los, mas regressar no mesmo dia. Claro, neste da Lapinha, talvez se conservasse, não sei, naquela ocasião. Agora, temos uma coisa no anterior. Não haver realmente, não haver o inventário de todos os clamores daquele tempo. E é uma riqueza preciosa para estudar. Para ver as tradições, as mentalidades e os costumes. Não se conhece a documentação que lhe foi dada para depois os comentar e os analisar. Por esta ocasião, portanto, estamos no século XVII finais. No século XVII, e agora? Ia haver... século XVII finais. Agora, no século XVIII finais. Agora, neste século ainda, há um capítulo que eu queria somente focar, que refere-se aos cercos. Os cercos eram uma espécie de clamores que se faziam no dia de São Sebastião, mas em quase toda a parte, em que a gente ia levar por vezes armas, algazarras, e então desafiavam-nos depois as pessoas. A reclamação dos limites. Às vezes havia dissensões e discussões e não limites certos, e então eram as provocações. E então, neste capítulo de visita que se deixou em Esposende, numa fria de Esposende, São Paulo Dantas, eu vou ler-nos tanto. Também fui informado que nesta freguesia se fazia muitas vezes uns cercos à freguesia com o mato São Sebastião e mais santos, nomeando para isto as filhas dos labradores, e que muitas destas, contra a vontade dos pais, obravam algumas coisas repreensíveis e indecentes, e fazendo gastar em alugueres de andores o que muitos não tinham de seu, ainda quando não há necessidade de fazerem os tais cercos,
Pelo que ordeno, nunca se nomeiem para estas funções filha nenhuma, família, sem primeiro saberem a vontade dos seus pais, e para evitar estes gastos dos alugueres, mande que a mesma freguesia, pelo seu juiz, mande fazer os andores precisos de maneira e pintados, a se guardar para as outras propriedades. Quer dizer, ele aqui não unicamente corrigiu os excessos que havia nos clamores. Neste aqui não havia ainda a questão de algazares e de tiros. Outro capítulozinho é clímax depurativo oitocentista e perda da espontaneidade. Aqui realmente agora só ver o caminho. Ora, agora, no século XIX, a repressão destas procissões já não vem do bispo. Não vem também dele na linha anterior, mas vem do governo. O governo, acho que Dom Pedro V, em 859, envia uma portaria, sabendo que havia excessos, abusos nas procissões solenes dos passos, indo gente e fazer lá repressões teatrais, envia uma portaria aos arcebispos e prelados, dizendo que tinham de empreender ao arcebispado, aos bispos, os programas das festas com todo o pormenor. E sem isso não os podiam fazer. O documento também veio aparecer ali, cá está, assinou, 23 de abril de 1559, assinou este enviado do Cardeal Patriarca, mas feito dos bispos. E assinava o João Batista da Silva Ferrão da Carvalho, que era Marta, portanto, ministro do Negócio da Justiça, ministro da Justiça e da Igreja. Portanto, estão a ver. Ordenou, portanto, que era preciso apresentar os programas para ver os que podiam fazer, sem não os podiam fazer. Claro que isto, e depois insinuando ao prelado a execução do decreto. O prelado executou logo dias depois. Então, que ia vê-lo logo, em 23 de julho de 1865, executou logo. Não, isto passou à frente. É anterior, tem que ser anterior. Não sei como é que está ali. Não, mas também não é, quer dizer, é bem no Assembleia Religiosa posterior. O arcebispo de José Joaquim de Azevedo e Moura, arcebispo do tempo, e então envia logo esta portaria a executar esse decreto sobre as procissões, exigindo, portanto, programas aprovados para as poderem fazer. E diz assim, lembramos que a nossa intenção proibir as procissões que por causas públicas são mandadas fazer anualmente, mas as que estão a cargo das corporações ou paróquias, nas quais costuma o Santíssimo Sacramento ser conduzido debaixo do pálio, ainda que vá acompanhado das cruzes e pendões ou bandeiras das confrarias e paróquias que concorrem às ditas procissões, nem tão poucas procissões de clamores, portanto, esta mantinha-as. Era só para as outras, que por votos antigos estão em uso, fazerem-se dentro dos limites da respectiva paróquia, só nas paróquias e irmandades. E a imagem do santo a quem a festividade é dedicada, as quais ficam dependentes da licença da autoridade eclesiástica. Ora, agora, piores eram as dos cercos. Essa então dos cercos atingiu logo 3 anos depois. Estão ali a ver agora, 3 anos depois, em 72, ele dá outra portaria em que proibiu precisamente os cercos. Os cercos, porque era um lugar de abusos. Eu mesmo, assim, Dom José, era o arcebispo, 72. A data em baixo é da Semana Religiosa, onde foi tirado isto. Semana Religiosa, portanto, 72. Como está a ver, quer dizer, portanto, tendo subido a nossa presença várias representações de alguns reverendos parques de pessoas piedosas, ponderando que as procissões denominadas cercos, que se fazem em grande parte das paróquias deste nosso arcebispado, em honra do glorioso mártir São Sebastião, nas quais a sua e algumas outras imagens são conduzidas em andores, em volta de toda a freguesia, se convertido em ocasião de muitas irreverências.
portanto. Desacatos e pecados, já porque atravessando montes e sítios escabrosos e caminhos difíceis, não é possível, portanto, portanto, foram proibidas, simplesmente, nesta data. Só que realmente partiu a proibição mais do rei e depois foi a execução. Então, esse bispo depois, pouco tempo depois, governou, cedeu-lhe D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa. E esse manteve a mesma política repressiva, manteve-a tal e qual, a mesma coisa. Está aqui, acho que é um documento, de D. João Crisóstomo, está aqui este que está ali. Constante demais, a execução da anterior. Constando que em alguns reverendos parcos, ou por esquecimento de seus deveres, ou por falta do conhecimento da portaria de 19 de maio de 1959 e 72, deixam de querer cumprir o que não podemos consentir, sem cabo de disciplina, urge, então, a execução. Procissões, dá-lhes o programa e será aprovado, e cercos, poremos simplesmente fora com eles. Sucedeu-lhe D. António José de Freitas Honorato. Este um homem muito gordo, já um bocado idoso, e temos aqui também o que ele ordenou. A mesma política que continuou. Sendo dever nosso fazer com que se mantenha a boa disciplina eclesiástica nesta nossa arquidiocese e como se tenham introduzido em alguns abusos em pontos importantes da mesma disciplina, vemos por bem agora o ponto 12. Que o reverendos parques de conformidade com as determinações dos nossos venerandos antecessores, por nós insistentemente lembradas e confirmadas, não consintam as procissões em forma de cerco, que mais uma vez expressamente proibimos, sob pena de suspensão aos que autorizarem ou nelas tomarem parte. Portanto, e estas que for acabaram mesmo de vez. Sucedeu-lhe D. Manuel Batista da Cunha, finais do século XIX, princípios do século XX, o bispo que apanhou durante a República. Também a mesma coisa, 1903, da legislação no mesmo sentido, experimento dos cercos. Temo-la já a seguir. Está ali, acho que estará ali aquela. Tendo subido a nosso conhecimento que em algumas paróquias do arcebispado continuam a fazer-se processos em forma de cercos, proibimos mais de uma vez, por nossos venerados antecessores, considerando que ainda há razões que motivaram a sobredita proibição, as quais consistiam principalmente na grande irreverência e desordem com que se organizavam esses prestos e nos notáveis abusos que quase sempre se cometiam contra a religião e contra a moral, considerando que é impossível evitar tais desregramentos, conduzindo procissões por montes e sítios escabrosos sem caminhos, ou percorrendo campos cultivados, que além dos inconvenientes referidos, traz também o de causar grandes prejuízos aos agricultores, portanto, proíbe. De modo, esperando depois a conclusão. Ordenamos que, em conformidade dos sobreditas portarias, as procissões, com a devida autorização se fizerem, tenham por um percurso certo e moderado, não passando ordinariamente do cruzeiro da paróquia, havendo ou de outros limites razoáveis e tradicionais. Portanto, podiam fazê-los sem os limites, por vocação, e unicamente indo aos locais habituais, cruzeiro ou de termo razoável. Mas os votos, esses continuavam mesmo para longe, e a prova está num outro documento que ele publicou, eu apanhei estes documentos todos, 6 anos depois, em 1909, referente às paróquias está ali embaixo a paróquia São Teolocado de Tamela, uma delas, onde foi, portanto, enviou esta portaria para lá. Tendo sido representado por alguns habitantes da freguesia Santa Maria da Abade e também Tamela, de Neiva, por devoção mal entendida, costuma fazer clamores noutras freguesias,
algumas delas muito distantes, levando com eles a cruz paroquial e pernoitado em sítios impróprios, com o perigo da moralidade. Portanto, a mesma coisa. Unicamente ir ao cruzeiro e marca o limite. Portanto, e depois a conclusão. Havemos por bem declarar que continua em pleno vigor neste arcebispado a pastoral que citada e ordenar no bem da parte de Santa Maria de Barra de Neiva, que não consinta que daqui em diante os seus paroquianos façam clamor algum fora dos limites da freguesia, sob qualquer pretexto. Se, porém, de ao futuro alguns pretenderem, o que não esperamos, transgredir esta nossa ordem, o meu reverendo parco deverá recusar-se a entregar-lhe a cruz paroquial e não permitirá que algum eclesiástico autorize a vanela. Portanto, estão a ver, unicamente limitadas, estranguladas para a paróquia. Agora, ter-se aplicado isto à Lapinha, isto é que a gente pergunta. Suponho que não. Ali o estudo do doutor, suponho que demonstra que não foi aplicado à Lapinha. Conseguiu sobreviver, suponho eu, a estas restrições legislativas do arcebispado. Mas agora, a partir do século XX, de 13 para a frente, vem a República, os tempos difíceis, tudo mais, e há agora recristianizar o povo, há uma certa mudança. Aliviou-se um bocadinho o ambiente para facilitar. Dona Manuela Vieira de Matos, portanto, arcebispo, numa primeira fase, manteve, de facto, e reprimiu os clamores. Manteve-os. A lição anterior executou-a, exigiu-a, obrigou a cumpri-la, como está no documento seguinte, pequenino ali. Reconhecendo nós, pelas súplicas que nos tenham sido dirigidas, seja ignorada de muitos fiéis desta arquidiocese, a legislação vigente acerca das posições chamadas clamores, havemos por bem declarar em pleno vigor a determinação dos antecessores, portanto, feitos ao cruzeiro e na freguesia. Mas depois, ao sínodo em 18 diocesano, que se fez, para a aplicação do direito canónico, e aqui, em certo modo, ele abriu um bocadinho. Veio a República, realmente a repressão religiosa que se fez, a expropriação da Igreja, e agora realmente acho que era preciso, de certo modo, contempor isso. Então ele, no Concílio Provincial de 1918, abriu um bocadinho, como eu digo aqui, embora estivesse expressamente proibido fazê-las de noite e levá-las nas aldeias, além da área povoada, ao percurso superior a 2 km, se em algumas freguesias houvesse alguma que, por força do livro de usos, de costume antigo, devesse ser levada mais além, o parco, indicando a proveniência da obrigação, faria saber a tempo para resolver o que fosse justo. Porque aqui, Dom Manuel de Matos mostrou-se humano e aberto a permitir, não há noutro caso, estes clamores para mais do que uma freguesia. Devia ser o caso da Lapinha, imagino eu. E, portanto, agora entramos no António Bento Martins Júnior, por 1940, pouco mais ou menos. Agora estamos na época da guerra, veio a Revolução Espanhola, a crise da Europa toda, a Segunda Grande Guerra, todo o ambiente agora que há de recristianização da sede portuguesa, faz-se a concordata com a Santa Sé, vinha o acordo missionário, e então, neste contexto, publicou o Episcopado uma pastoral coletiva de 2 de fevereiro. E ele, também, o Dom António Bento Martins Júnior, então também aplicou, fez uma pastoral, em certo modo, a abrir a piedade e as tradições religiosas um bocadinho a estes clamores. E então agora procura que se restaurem os clamores. Procura, cá está, ora muito coletiva, vemos lá ali parte dela. Portanto, que fossem restaurados os clamores na medida do possível. Restaurá-los. Vinham dos costumes tradicionais, devotos antigos, então ele procura que fosse, embora tentando manter os limites antigos até ao cruzeiro, ou até ao espaço mais razoável, que não fosse muito longe.
portanto, para o qual agora o revivecer da fé, a revivecer da piedade, a manutenção dos clamores. Portanto, tal e tudo, eu, para não estar aqui a ler, era muito maçudo. Portanto, este aspecto. Depois, tinha aqui um capítulozinho sobre o ritual, os clamores, portanto, faziam-se, e em regra nos votos coletivos. Só resumo isto rapidamente. E então, o que é que se fazia? Em regra, era obrigatório, e todas as famílias, nessas procissões, todas as famílias, uma pessoa pelo menos, o chefe de família, então a esposa, ou então um filho, mas não fosse nem fosse uma pessoa senil, fosse uma pessoa capaz de compilar algum papel que fosse preciso fazer. Não, portanto, era uma pessoa de cada casa, havia uma multa a pagar, uma multa pecuniária, que aplicava então o juiz de subsídio aos homens do acórdão, e para obrigar todo, e manter esta tradição. Naturalmente, depois já partia da igreja paroquial, podia ir para outra capela ou outra igreja distante, dependia da distância, ia ao parque, presidia ao parque, naturalmente de batina, supelício e estola, ia à cruz paroquial, levava círios, iam os guiões, iam as bandeiras, podiam ir mais cruzes, etc. Só que depois, também neste ponto, há a legislação que é dada. Dizem assim, indo mais cruzes nessas procissões, têm de ir acompanhá-las os respectivos irmãos das confrarias. Não vai ir uma cruz ali isolado sem mais ninguém. Indo andores, também vai ir mais outros andores, mas devidamente ir com decoro, e se levarem objetos pendurados de luxo, que pertençam à própria imagem, e que se distinguem ou joias, ou prata, que são das correntes das mulheres, que as mulheres usavam. E mais ainda, evitar que levassem cruzes emprestadas a freguesias distantes e até próximas. São as cruzes da freguesia, obrigando o parque, coitado, a inspecionar se eram de lá, se eram emprestados, sabe de fora, como é que ele podia fazer. Claro que em algumas procissões, clamores eram muito distantes e, claro, tinha de se comer. O homem tinha um ser de corpo e alma, arrasava ao espírito, mas o corpo também cansava-se. E, portanto, a meio paravam tudo, iam comer e beber e depois continuavam. Se fosse tudo com moderação, não vinha mal nenhum. Posteriormente houvesse desmandos e excessos, depois vinha a briga, vinha a pancadaria e os desaguisados, que é realmente pior. Claro que nessas procissões havia rezas obrigatórias. As ladainhas dos santos, cantadas, em regra. Portanto, preciso passo certamente do parque. E depois obrigava a haver separação. O clero separado dos leigos, dos homens, e as mulheres atrás. Era do ritual. E, portanto, ia cá uma ladainha, respondeu realmente a lei dos santos, aquelas 3 refrões habituais, interrogamos ao de nós, etc., que se davam, ora para nobis, as respostas habituais. Ora, sobre a lapinha, como disse ali, eu não me meti na lapinha, porque ali o nosso colega é especialista disso e, portanto, para mim só tenho a impressão de que não sei se virá unicamente 1912, dá uma impressão de que capaz de ser mais remota. Porque virá daí, mas havia coisas referentes a documentos antigos, a tradição antiga. Eu tenho os clamores que havia a freguesia de Mesão Frio, não sei se estão publicados pelo Padre Hilário. No livro do Alberto Vieira não venho, porque eu via já antigamente, não havia lá 2 folhinhas que um dia me emprestou, e eu copiei e tenho realmente refere esta da Lapinha e muitos mais, e portanto já antigo, 1600 e suponho que é 70 e tal. Portanto, para ser um antigo já devia ser mais antigo do que isso, mas o nosso especialista ali é que sabe disso. Portanto, a sua tradição. Agora, claro, para mim põe esta questão. Como é que ele sobreviveu toda esta repressão? Vemos toda a lição da diocese é para restringir, estrangular, limitar a paróquia e, quando muito, 2 quilómetros de trajeto. Não é verdade? Ir até ao Cruzeiro. Mas o da Lapinha continuou. Continuou. Ora, de como conseguiu vencer? Haverá realmente documentação
na confraria que mostra as licenças autorizadas pelo arcebispado? É interessante saber. Ou na cúria arquidiocesana? Faço a pergunta e não respondo porque ali é que devo ter a resposta. Portanto, é isto que eu posso apresentar resumidamente. E muito obrigado.